Volume 1, Capítulo 2. Lilia costumava ser uma serva real no harém do Palácio de Assura. Além de seus deveres habituais como uma dama de companhia, seu papel também exigia que atuasse como guarda. Era esperado que ela pegasse em armas e defendesse seu mestre caso necessário. Dedicou-se aos seus deveres e realizou seu trabalho como serva sem qualquer erro ou falha. Quando se tratava de suas atuações como lutadora, no entanto, sua habilidade com a espada era no máximo mediana, e isso na melhor das hipóteses. Como resultado, Lilia se viu totalmente dominada quando um assassino atacou a princesa recém-nascida. Isso foi uma perfuração bem na perna. A lâmina tinha sido banhada em veneno, do tipo adequado para matar mesmo membros da família real, com uma toxina problemática que não poderia ser curada com magia de purificação. Graças ao fato da ferida ter sido prontamente tratada com magia de cura, junto com as tentativas do médico de neutralizar o veneno, Lilia conseguiu sobreviver, mas remanesceram algumas sequelas. Elas não apresentavam um obstáculo para sua vida cotidiana, mas não era capaz de correr com velocidade decente, e seu ritmo de marcha foi afetado com um vacilar desajeitado. A vida de Lilia como guerreira chegou ao fim. O palácio prontamente a removeu de sua posição. Ela foi completamente capaz de entender os motivos para isso. Era só o que fazia sentido ser demitida de um emprego que não poderia mais exercer, embora isso a deixasse incapaz de pagar por suas despesas básicas, dada sua posição na corte. Considerava-se sortuda por não ter sido secretamente executada, e assim sendo, ela abandonou a capital. O cérebro por trás da tentativa de assassinato da princesa ainda estava por ser encontrado. Como alguém familiarizado com o funcionamento interno do harém do palácio, Lilia sabia muito bem que poderia ser um provável alvo. Ou talvez, será que o palácio não a libertara para atrair a atenção por trás dessa trama? Quando foi levada à corte, ficou curiosa sobre o motivo de terem contratado uma mulher da família tão simples como a sua. Talvez quisessem contratar uma empregada que pudesse ser facilmente descartada. Seja qual fosse o caso, para sua própria segurança, precisava partir o mais brevemente possível da capital. Independentemente de o palácio querer usá-la como isco ou não, ela não tinha qualquer ordem de permanência, então não restava nada para que pudesse segurá-la. Ela não se sentia mais nenhum senso de obrigação da sua agora antiga vida. Depois de partir em uma série de diligências, Lilia chegou à região de Fitoa, uma vasta área agrícola nas fronteiras do reino. Além da cidadela de Roa, a cidade onde residia o lorde local, a região alcançava um pouco mais dos vastos campos de trigo, e Lilia decidiu procurar trabalho nesse lugar. Com a perna comprometida, uma carreira envolvendo luta estava fora de jogo. Ela ainda podia treinar espadachins, mas preferia continuar com seu trabalho de assistente, principalmente porque isso pagava muito melhor. Pelos arredores do reino havia muita gente capaz de empunhar uma espada e ensinar outras pessoas a fazer o mesmo. Enquanto isso, as empregadas reais devidamente treinadas, capazes de supervisionar o funcionamento de uma casa inteira, eram poucas. Mesmo se o salário fosse baixo do que esperava, dinheiro continuava sendo dinheiro. Ser contratada como serva pelo Lorde de Fitoa, ou até mesmo pelos nobres de alto escalão que o serviam, seria algo arriscado. As pessoas nesses círculos sociais tinham contatos na capital. Se descobrisse que ela era uma empregada que serviu ao harém real, tinha uma boa chance de ser apanhada nas tramas políticas alheias. Lilia não queria fazer parte de algo assim. Já havia flertado com a morte uma vez, e isso bastou. Sem querer ofender a princesa, mas agora faria apenas o que queria, em algum lugar bem longe da Guerra da Sucessão. A questão era que as famílias menos ricas não poderiam pagar por seus serviços. Encontrar um lugar seguro e ainda receber um salário decente mostrou-se bastante difícil. Depois de um mês vagando por Fitoa, finalmente encontrou um anúncio de emprego que lhe chamou a atenção. Um cavaleiro de baixo escalão de Buena Village estava à procura de uma governanta. A publicação especificava que estavam procurando alguém com experiência em criar crianças e que pudesse perfeitamente atuar como parteira. Buena Village era uma pequena aldeia no extremo da região de Fitoa. Ficava no meio do nada, meio que de redefinir os padrões de nada. A localização era inconveniente, mas, por outro lado, era tudo o que Lilia queria. Seu empregador, sendo um cavaleiro, mesmo que de baixa patente, seria outro bônus inesperado. Foi o nome do empregador que, no entanto, que realmente chamou sua atenção. Lilian o reconheceu, Paul Garrett. Paul foi outro aluno do antigo mestre de Lilian. Um dia, quando ainda estava estudando em arte da espada, o inútil e preguiçoso filho de uma família nobre chegou no salão de treinamento.
Pelo visto, após uma briga em uma vigília, foi deserdado por seu pai e estudaria como manusear uma espada e ficaria no salão. Ou também estudou um pouco de esgrima em sua casa. Então, apesar de ter praticado um estilo diferente, não demorou muito para que suas habilidades superassem as de Lilian. Ela não podia estar mais descontente com isso, mas, ao mesmo tempo, nunca tivera talento para começo de conversa. Ele, por outro lado, irradiava talento. Um dia, porém, saiu abruptamente do salão de treinamento após causar algum tipo de grande agitação, mas os motivos eram desconhecidos para Lilian. Paul saiu após fazer uma declaração final. Eu vou me tornar um aventureiro. Fazia 7 anos desde que Lilian tinha visto Paul pela última vez. E ele não apenas se tornou um cavaleiro, mas também tinha se casado. Ela mal podia acreditar. Não sabia por quais altos e baixos passara. Mas se ainda fosse um homem do qual ela se lembrava, então ele não era mau. Se soubesse que ela estava com problemas, provavelmente a ajudaria. E se não, bem, teria que desenterrar algumas coisas do passado. Tinha várias coisas na manga que poderia usar como moeda de troca caso necessário. Tendo feito um cálculo mercenário em sua mente, Lilia conseguiu ir em direção à Vila Buena. Paul a recebeu de braços abertos. Sua esposa Zenith teria um filho em breve e o casal era bastante atarefado. Lilia possuía o conhecimento técnico essencial e também tinha um rosto familiar, conhecido por um deles. A família ficou feliz em tê-la por perto. Além disso, o salário era melhor do que esperado, para ela que era como um sonho que se tornasse realidade. E então a criança nasceu. O parto em si não teve nenhuma complicação, contudo aconteceu conforme deveria, de acordo com o treinamento de Lilia. Mesmo com as complicações sendo algo normal, ocorreu tudo bem. Mas desde que a criança nasceu, não chorou. Lilia começou a suar frio. O rosto do bebê estava inexpressível. O líquido amniótico escorreu do seu nariz e foi cuspido pela sua boca. Mas ele não emitiu qualquer som. Por um momento pareceu ter nascido morto, mas quando ela estendeu a mão, pôde sentir o pulso quente do bebê, além dos movimentos da sua respiração. Ainda assim, ele não chorou. Lilia lembrou-se de algo que ouviu de uma das criadas que a treinavam. Crianças que não choravam ao nascer tendiam a apresentar uma série de anormalidades. Neste mesmo instante, porém, seus pensamentos foram interrompidos. O bebê virou o rosto para Lilia, mostrando uma expressão preguiçosa e soltando sons aleatórios. E o alívio tomou conta dela. Ela não sabia bem o porquê, mas parecia que tudo ficaria bem. A criança recebeu o nome de Rudeus. E que criança perturbadora era. Ele nunca chorou ou fez birra. Podia ser por simples debilidade física, mas essa possibilidade logo foi descartada. Depois que Rudeus aprendeu a engatinhar, começou a ir para todo lugar em qualquer lugar da casa. A cozinha, a porta dos fundos, o depósito de suprimentos, o armário de limpeza, a lareira e assim por diante. Às vezes, de alguma forma, até subia para o segundo andar. Assim que alguém desviasse os olhos dele, ele sumia. Independente disso, sempre era encontrado dentro de casa. Por alguma razão, Rudeus nunca se aventurou a sair. Ficava olhando pelas janelas, mas talvez ainda tivesse um pouco de medo de ir para fora de casa. Lilia não tinha certeza de quando desenvolveu o medo instintivo da criança. Foi por ele sempre fugir quando alguém não olhava ou por ter precisado sempre estar sendo rastreado? Rudeus estava sempre sorrindo. Se estivesse na cozinha olhando para os legumes ou para o brilho da vela em um suporte, ou até mesmo para roupas íntimas que não foram lavadas. Estava sempre respirando sem fazer barulho, e às vezes rindo com um sorriso perturbador no rosto. Era o tipo de sorriso que revirava as vísceras de Lilian. Isso a lembrava dos sorrisos que recebia do ministro de um gabinete em particular, enquanto ia em direção ao harém do Palácio Real no passado. Ele era um homem careca, com a cabeça que brilhava à luz do sol, e uma enorme barriga que balançava sem parar enquanto caminhava. O sorriso de Rudeus lembrava um pouco aquele ministro quando ela olhava por seus peitos. Era um sorriso daqueles, na cara de um simples bebê. O que acontecia quando Lilian pegava Rudeus no colo era particularmente preocupante. Suas narinas se alargavam, os cantos de sua boca subiam e começava a esfregar enquanto esfregava o rosto em seus peitos. Sua garganta dava um nó sempre que ele saltava alguma risadinha estranha e alegre. Era o suficiente para deixar Lilian arrepiada até a espinha. Ela quase jogara o garoto no chão por reflexo. A criança não demonstrava absolutamente nenhuma afeição. Esse seu sorriso era simplesmente assustador. O mesmo sorriso daquele ministro de gabinete, sobre o qual existiam rumores de ter comprado várias jovens escravas. E este era apenas um bebê, mas sorria de um mesmo jeito. Nada poderia ser mais perturbador. Lilia sentia seu corpo estava em risco
com esse bebê por perto. Ela só podia imaginar os motivos para essa criança ser tão estranha. Ele estava possuído por algo maligno. Alguma maldição foi lançada sobre ele? Quando considerou essa possibilidade, percebeu que não podia agir de maneira tola. Ela correu até uma loja e gastou uma pequena quantia de tudo o que precisava. E então, quando os Garrett estavam dormindo, sem pedir permissão a Paul, realizou um tradicional rito de exorcismo de sua terra natal. Quando ela pegou o Rudeus no dia seguinte, teve certeza. Não funcionou. O bebê continuava emanando a mesma aura assustadora. Apenas o olhar de seu rosto já era o bastante para assustá-la. A própria Zenith costumava dizer coisas como: quando aquele garoto está sendo alimentado, sempre faz isso, não é? Ela estava completamente tranquila com a coisa toda. Paul, um homem de princípios questionáveis e um verdadeiro mulherengo, não emitia os mesmos tipos de vibração que seu filho. Lilia já ouvira uma história no harém do palácio. Quando o príncipe açoriano ainda era bebê, engatinhava pelos arredores do harém todas as noites. Acontece que estava possuído por um demônio. Sem saber disso, uma das servas o pegou e ele puxou uma faca que estava escondendo e a matou, apunhalando seu coração. Era uma história assustadora, e Rudeus era assim. Lilia não tinha dúvidas. Esse era outro caso de possessão demoníaca. O garoto estava bem calmo e tranquilo no momento, mas uma vez em que o demônio dentro dele despertasse, cruzaria a casa e mataria todos enquanto dormiam, um por um. Lilia foi muito apressada. Jamais deveria ter aceitado esse trabalho. Em algum momento ela sabia. Seria atacada. Afinal, era o tipo de pessoa que levava superstições muito a sério. E assim viveu com puro medo por 1 ano ou mais. Em algum momento, entretanto, o comportamento sempre imprevisível de Rudeus mudou. Em vez de desaparecer e reaparecer em lugares aleatórios, começou a ficar escondido na sala de estudo de Paul, em um canto do 2º andar. Bem, talvez estudo fosse um adjetivo generoso para um cômodo simples onde ficavam alguns livros. Rudeus se trancava lá dentro e não saía. Um dia, Lilia deu uma espiada e lá estava ele, olhando fixamente a um livro e murmurando algo para si mesmo. O que estava dizendo não tinha som de palavras, não palavras do idioma comum do continente central. Além disso, ele era jovem demais para falar, e certamente ninguém havia o ensinado a ler, o que indicava que o garoto estava apenas olhando para o livro, não o lendo, enquanto emitia ações aleatórias. Qualquer outra coisa seria estranha. Mesmo assim, Rudeus parecia estar falando com uma cadência real e por algum motivo significativa, e parecia até mesmo que entendia o conteúdo do livro que estava lendo. Credo, que estranho, pensou Lilia enquanto observava escondida pela faixa da porta. No entanto, dessa vez não sentiu a habitual repulsa por ele. Desde que o garoto começara a se esconder no escritório, sua estranheza difícil de ser definida de modo perturbador de ser melhorou bastante. Ainda sofria ou soltava aquelas risadinhas assustadoras, é claro. Mas ela não ficava mais arrepiada sempre que o segurava. Ele tinha parado de se esfregar seu rosto nos peitos e ofegar. Por que ficou tão perturbada com ele, afinal? Nos últimos dias percebeu a seriedade e inteligência da criança. Então relutou em interferir. Lilia conversou sobre isso com Zenith, que aparentemente tinha a mesma impressão. A partir de então, imaginou que era melhor deixar o garoto em paz. Era estranho. Deixar um bebê sozinho não era algo que adultos responsáveis faziam. Mas agora a inteligência que resplandecia do olhar de Rudeus entrou em contraste com os poucos meses anteriores, quando soltava apenas ruídos indecentes. E ainda havia resoluta e intensa vontade de acompanhar o amadurecimento dessa intelectualidade brilhante. O que deveria fazer? Lilia, com a sua escassa experiência, não tinha as ferramentas para tomar uma boa decisão. Não existe uma maneira universal de criar uma criança, escutara. Foi de uma criada real mais velha? Ou talvez de sua mãe? Ao menos agora não havia nada de perturbador ou assustador no garoto. Nada a temer. No final, decidiu deixar por estar. Qualquer interferência poderia fazer com que a criança voltasse a agir como antes.